Boa noite. Sétima etapa, vamos à correção da atividade sobre equação da reta. Eu passei para vocês as 4 questões do livro da página 170. Então, a gente vai ter que relembrar algumas coisinhas para a gente trabalhar essa questão de equação, tá? Da reta. Primeira coisa que vocês têm que lembrar, que eu acredito que vocês devem ter visto nos vídeos, né? Que a equação da reta, ela tem de duas maneiras. Ela se apresenta como uma equação geral ou como uma equação reduzida. Quando ela se apresenta na forma geral, ela sempre vai ser do tipo y menos 2x mais 3 igual a 0, por exemplo. Ela sempre vai ter o x e o y no mesmo membro igual a 0. Já quando ela está na equação reduzida, ó, ela coloca só o y do lado esquerdo e passa todos os outros membros para o outro lado. Aqui no caso está 2x negativo, vai ficar 2x positivo. Está mais 3, vai ficar menos 3. Então, essa aqui seria a nossa forma reduzida e essa aqui é a forma geral. Então, quando eu falar em equação geral, passa tudo para o primeiro membro igual a 0. Quando eu falar em equação reduzida, coloca só o y no primeiro membro e joga todos os outros números para o outro lado. Então, essa é a equação reduzida. Então, nós temos uma formulazinha para a gente determinar uma equação de uma reta, que ela é dada pela seguinte fórmula: y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. O que são essas letras, né? O y0 é quando eu dou 2 pontos para você encontrar uma reta. Por exemplo, eu te dou os pontos 1 e 2 e os pontos 3 e 4. Para você encontrar essa equação da reta, então, o y e o y0, você escolhe um dos 2 pontos para ser, por exemplo, eu escolho aqui para ser xy e aqui para ser x0, y0. Então, ficaria, ó, y menos y0 ficaria 2 menos 4. E o x menos x0 ficaria 1 menos 3. Isso representa 2 pontos, tá? Aqui são as partes do x desses 2 pontos, aqui são as partes dos y desses 2 pontos. E o m é chamado de coeficiente angular. Ele representa o ângulo da reta. Por exemplo, aqui eu tenho a reta formada por esses 2 pontos, 1 e 2, 3 e 4. Então, aqui é o ponto 3 e 4, aqui é o ponto 1 e 2. Então, essa reta aqui, ó, para mim saber qual é o coeficiente angular dela, é só eu traçar aqui o ângulo. O ângulo aqui, pronto. Então, esse aqui é o m, significa a inclinação da reta em relação ao eixo x. Esse m, ele é dado pela seguinte fórmula. A gente não tá vendo, não. Tá aqui, ó, 1 e 2, o ponto, 3 e 4. Aqui tá a reta que eu tracei por esses 2 pontos e aqui está meu coeficiente angular, que é o m. É a inclinação dessa reta. Então, o que acontece? O m, ele é dado pela fórmula m igual a tangente do ângulo. O ângulo que aparecer aqui, então, sempre vai ser um valor que ele vai remeter a 30 graus. Ele sempre vai remeter a 30 graus, 45 graus ou 60 graus, para as questões. Porque esses ângulos, eles são ângulos notáveis, e tem como você calcular eles, você tem que saber, na verdade, o valor desses ângulos. Então, quais são os valores desses ângulos? Ó, a tangente de 30 graus, isso aqui vocês têm que decorar, aprender, porque se cair numa questão de prova, de concurso, do Enem, eles já querem que o aluno saiba. É aquela tabela dos ângulos notáveis que nós estudamos no início do ano. Então, ó, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 60 graus, raiz de 3. E a tangente de 45 graus é igual a 1. Esses valores vocês têm que aprender. Mas o que acontece se aparecer um ângulo maior, tipo 120 graus, 135 graus? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho a circunferência.
eu estou dividindo ela aqui nos 4 quadrantes, né? Aqui é de 0 a 90,